Olá, meus queridos, a paz do Senhor sobre as vossas vidas. Pastor Nelson Viegas aqui. Estou aqui para fazer mais um react. Vou-me meter aqui numa luta entre dois gigantes, o pastor Rodrigo Mossalin, que está a fazer um react a uma fala do pastor Cláudio Duarte, e o tema da conversa é Alexandre de Moraes. Eu vou explicar. Vou explicar porquê. Porque o vídeo do Rodrigo Mossalin é um vídeo de 10 minutos. Nós não vamos ouvir aqui um vídeo de 10 minutos e mais 5 de interpretação minha. Não. Vou-vos pôr aqui 2 ou 3 minutos de fala e vou explicar aquilo que está aqui em causa. Basicamente, o princípio é este: Alexandre de Moraes é alguém muito mau e tem pessoas que oram para que ele seja castigado, para que ele seja punido por Deus. Cláudio Duarte está a dizer que isso não faz sentido, é uma espécie de boa cumba, não é? Ou uma espécie de um voodoo, não é esse o papel do crente. E o Rodrigo Mossalin vem contestar aquilo que o pastor Duarte diz, dizendo que estas orações imprecatórias são bíblicas, estão no Antigo Testamento, estão no Apocalipse, e nós devemos realmente interceder junto de Deus para que Deus puna, para que Deus castigue. Portanto, essas pessoas que praticam são realmente más, ok? A questão que está aqui em causa e na qual eu vou intervir tem a ver com o uso da palavra justiça, ok? Que eu acho que nós não entendemos, o crente, e pastores, como este caso aqui, não entendem o que significa a palavra justiça. Mas vamos ouvir então a fala dele, vamos ouvir aqui um trecho de alguns minutos e eu depois, no fim, então, trago aquilo que eu quero partilhar. Aliás, neste momento quero partilhar a tela para que possamos ouvir aquilo que ele fala. Vamos lá. Como que você funciona? Como que você educa os seus filhos? Eles erram e você deixa para lá? Não, você os disciplina. E é a correção justamente que os conduz ao arrependimento. Ou seja, o que o Cláudio Duarte está defendendo não é a graça de Deus, ele está pedindo por injustiça. O ruim, então, desse entendimento distorcido da graça de Deus é que, em nome da graça de Deus, os pastores eles estão lutando pela perpetuação do mal. Eles não são mais, como Jesus ensinou, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Muitos debatem sobre o que seria isso. Não, isso aqui é apenas justiça no sentido da da justificação pela fé. Não, isso aqui é justiça no sentido apenas de ser justificado diante de Deus. O texto não diz. O texto apenas diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por exemplo, é imoral uma mãe que deseja justiça em relação aos homens que mataram seu filho? Foi imoral, por exemplo, aqueles homens que lutaram contra a escravidão, contra a pedofilia? Pelo amor de Deus, é óbvio que não é imoral. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então é quase que o pastor aqui, Cláudio Duarte, está lutando contra esses que são bem-aventurados porque têm fome e sede de justiça. De fato, até o Alexandre de Moraes pode se converter. De fato pode. Mas, de modo algum, é errado orar para que Deus puna. E muitas vezes eles se convertem justamente através da punição, como foi através aqui do exemplo de Manassés e de Nabucodonosor. Então, muitos e muitos pastores interpretam de modo errôneo a graça de Deus e muitas vezes interpretam à luz da cultura e se tornam como Marcião. O Marcião foi um herético, ele dizia isso: olha, o Deus do Antigo Testamento é brabo, o Deus do Novo é outro. Então eles pensam que Jesus é Deus arrependido. Jesus veio, pôs a mão na cabeça e falou assim: nossa, meu pai estava totalmente errado lá no Antigo Testamento e agora eu vim aqui para me arrepender de toda a ira que a gente tinha. Isso é um absurdo. Então não existe dois deuses, nós temos um Deus só, temos uma Bíblia só, e a coisa mais correta que existe é sim de fato orar por justiça, para que Deus puna os homens maus. E é justamente aí que muitos deles acabam se convertendo. Não é no corredor da morte que muitas pessoas se convertem? Como, por exemplo, lembra também do maníaco lá nos Estados Unidos, o serial killer, o canibal americano, que ele matava pessoas, comia as pessoas depois de mortas, mantinha relação com elas depois de morta. Foi lá na cadeia que ele se converteu. E eu acredito de coração que ele se converteu. Eu fiz um vídeo aqui em relação a isso. O cara era terrível. Assista esse vídeo. Terrível, endemoniado. E ele se converteu. E foi justamente onde? Lá no corredor da morte. Como, por exemplo, o ladrão na cruz. Deus o perdoou, mas ele foi morto. Então, a gente deve fazer o que o salmista diz. A graça e a misericórdia, a graça e a justiça se beijaram. E a cruz é o exemplo fantástico disso. Mas os pastores, muitas vezes, apenas eles fazem essa separação, né? Não deixam a cruz, não deixam a graça e a justiça se encontrarem. Ficam apenas com a graça, ignoram a justiça como se fosse possível isso. O que vocês acharam desse vídeo? Deixe seu comentário aqui. Pode orar para que Moraes seja punido ou não? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima. Pode orar para que seja punido ou não? Essa é que é a grande questão. Pode orar
para que Moraes seja punido ou não? Pode orar para que o seu inimigo seja punido ou não? Pode orar para que aquela pessoa que não é seu inimigo, mas que você não gosta porque acha que está a fazer alguma errada, seja punido ou não? Pode orar para que o Irão seja punido ou não? Pode orar para que o Trump seja punido ou não? Você pode orar a Deus para que as pessoas de quem você não gosta sejam punidas ou não? Bom, essa foi a pergunta. Será que eu tenho ousadia de dar a resposta? Não, não tenho ousadia de dar a resposta, mas o que é que diria Jesus? Qual seria a resposta de Jesus? Qual seria a resposta de Pedro? Qual seria a resposta de Paulo? Porque, na realidade, eles são a base, não é para as nossas próprias respostas, não é? Mas vamos ver o que é que o texto diz. Vamos começar por Jesus e vamos até Mateus 5:44. É um sermão do monte que o pastor Rodrigo acabou por mencionar, mas apenas uma parte dele, podia eu ter lido na íntegra e teria a resposta à sua pergunta, não é? Jesus diz assim em Mateus 5:44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orai que não é oração imprecatória para que Deus os castigue. Já vamos perceber a quem compete o castigo, não é? A quem compete o juízo e a quem compete a punição. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, não é? Em Lucas 6:27 tem uma versão mais alargada deste versículo, mais estendida, e diz assim, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. 4 coisas, ia dizer 4 coisas. Amar, fazer bem, abençoar e orar. Okay? Agora vamos ver o que é que diz o apóstolo Paulo, Romanos 12:14. O pastor Rodrigo Mosselin também, portanto, no seu texto ele fala em Romanos, mas não falou neste versículo. Diz Romanos 12:14, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ok? E Romanos 12, no versículo 19, um pouco mais à frente, diz, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Okay? Mas vamos um pouco mais à frente, 1 Coríntios 4, 12, 13, diz assim, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, procuramos conciliar. Paulo aqui descreve como os apóstolos reagiam na prática, na sua prática diária perante as coisas que lhes estavam a acontecer. E repara bem, agora Pedro, não é? 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isto fostes chamados. Portanto, inclusive existe um chamado, que é um chamado para o bem. Bom, alguém poderia dizer, bom, mas orar para que Deus castigue, não é? Não significa estar a praticar o mal. Não, não significa. Mas não significa que estamos a fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Ok? Portanto, nós não fomos chamados para fazer orações imprecatórias. Os santos em Apocalipse 6 fazem, existem registros dessa prática no Antigo Testamento, mas não significa necessariamente que seja um mandamento de Deus. Portanto, a síntese deste princípio no Novo Testamento é muito simples. Amar inimigos, orar pelos perseguidores, abençoar quem amaldiçoa e não retribuir o mal. Ok, agora, qual é aqui a questão? Isto tem a ver com a semântica, tem a ver com o significado das palavras, ok? A palavra juízo, perdão, a palavra justiça, vamos falar de juízo também, mas a palavra justiça, muitas vezes aqui utilizada, tem um conjunto de camadas semânticas que ao longo do tempo foram acrescentadas e ela hoje não tem o mesmo significado. Justiça hoje, para a maior parte das pessoas, não tem o mesmo significado que justiça tem na altura em que ela foi escrita. E eu vou-vos trazer aqui 3 palavras, juízo, justiça e castigo, para nós percebermos qual a diferença entre elas e em que circunstâncias as mesmas são aplicadas. Agora, nos tempos atuais, nós, por causa da evolução semântica da própria palavra, achamos que justiça é punição. Fazer justiça é punição. Quando alguma coisa corre mal, a gente diz, vou levá-lo à justiça. Justiça tem uma conotação negativa, tem uma conotação de prisão, de castigo, da pessoa que vai pagar por alguma coisa que fez, como ele diz, portanto, no texto. Vocês ouviram, no texto não, no vídeo. Se ouvirem o vídeo todo completo, vão ouvir precisamente isso, ok? Fazer justiça, não é? Justiça não significa isso.
Justiça não significa fazer alguém pagar por alguma coisa. Quando Jesus faz justiça, quando Jesus é batizado, diz para que se cumpra a justiça, ele não está a falar, portanto, do arrependimento, portanto, dos crentes. Não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá então às palavras, ok? Vamos começar pela primeira, que é castigo, ok? Kolassis, no grego, significa punição ou castigo aplicado como consequência de uma culpa. Reparem bem, Mateus 25, 46 diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Justos, ok? Tem a ver, está conotado com justiça, ok? Os justos, aqueles que sofreram justiça, e reparem bem, quem sofre justiça não sofre condenação, é o contrário. Quem sofre justiça sofre perdão. Quem sofre justiça sofre misericórdia. Por isso é que eles são chamados de justos. Portanto, estes irão para o castigo eterno, Kolassis, porém os justos para a vida eterna, ok? Portanto, nós temos aqui a aplicação de castigo, é aquilo que resulta de um julgamento, a penalidade que resulta de um julgamento, ok? Então vamos para a segunda palavra, que é precisamente aquela que tem a ver com julgamento, que é juízo. E esta aqui vai vos surpreender. A palavra para juízo é crisis. Crisis, no grego, crisis, exatamente, que é a base da palavra crise, que também teve camadas de semânticas que lhe foram sendo acrescentadas ao longo do tempo, que acabou por mudar o significado original. Quando hoje nós falamos em crise, crise é sinónimo de caos, qualquer coisa que não está bem, estamos numa crise, as coisas estão a correr mal. Crise não significa isso. Crise significa juízo, significa separação, ok? Significa decisão ou processo de avaliação, ok? Quando Deus está a fazer o julgamento, Ele está a fazer um processo de avaliação. Na altura em que vier o julgamento é crise. Quando Deus estiver a fazer a sua crise, a fazer o seu julgamento, Ele está a fazer uma escolha, Ele está a fazer uma decisão, Ele está a fazer uma separação, está a fazer um julgamento. É isso que significa crises, ok? Mas, contudo, hoje nós achamos que crise é caos, é quando há confusão, quando não há certeza, quando há incerteza. É precisamente o contrário. Crise, julgamento, é quando eu faço um juízo, ok? Quando eu olho e digo isto está certo e isto está errado. Então, reparem bem, a palavra anterior, Kolassis, ok? Resulta de um juízo. Primeiro eu faço um juízo e depois eu aplico uma pena, ok? Primeiro eu faço uma crise e depois um Kolassis. Primeiro o julgamento, depois a punição. É o resultante disso. Agora, temos aqui uma outra palavra, e o versículo, João 5,24, que diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, não será julgado, mas passou da morte para a vida, ok? E agora, a última, justiça. Então, o que é justiça? Dikaiosin. Dikaiosin significa retidão. É muito interessante porque quando nós ouvimos justiça em uma outra língua, como por exemplo no inglês righteousness, right, estar certo, ok? Em português não, ela não funciona da mesma maneira, ok? Mas justiça, dikaiosin, significa estar em conformidade com Deus. Okay? É um estado de conformidade com Deus, é estar ajustado com a vontade de Deus, é estar ok com Deus, é estar pleno, é estar reto junto de Deus. E aqui sim a expressão que o pastor Rodrigo utiliza, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Okay? A sua justiça aqui é o quê? É como se estivesse a dizer, buscai primeiro o reino de Deus, okay? E a vontade de estar em conformidade com Ele. Justiça aqui não significa castigo, não significa punição, não significa absolutamente nada disso, ok? Dikaiosin significa uma vida alinhada com Deus, significa que foi aplicada a justiça sobre mim, significa que eu fui justificado, significa que eu fui posto em conformidade com Deus, não significa que eu fui julgado, julgado é outra palavra, é crise, ok? Então qual é aqui o problema? É nós muitas vezes olharmos para o texto bíblico em conformidade com o nosso entendimento semântico dos dias de hoje. E isso faz com que a gente deturpe as palavras e o sentido das mesmas e acabemos por dar
aos eventos, neste caso aos eventos bíblicos, às interpretações das falas de outras pessoas, de uma forma completamente errada. Portanto, nós somos chamados a orar pelos nossos inimigos. Nós não somos chamados para fazer orações imprecatórias, não somos chamados para pedir a Deus para dar o castigo, portanto, ao ímpio. Porquê? Porque Deus sabe, dele é o juízo, ele é que vai agir em conformidade com o seu sentido de juízo e não com o nosso. Okay? Nós não somos chamados para julgar. Não significa que eu não acho que seja errado e que toda a pessoa possa ter a sua opinião sobre os outros, mas nós somos chamados a orar pelos nossos inimigos, nós somos chamados a orar por aqueles que nos perseguem, a não pagar o mal por mal, mas pagar o mal com o bem. É isso que nós somos chamados a fazer. Muito bem, meus queridos, espero que tenham gostado de mais um React. Deus vos abençoe poderosamente. Espero ter-vos ajudado a compreender um pouco melhor o significado, enfim, das coisas que são bíblicas. Se vocês gostam deste conteúdo, eu peço-vos que sigam, que compartilhem, ponham aí o vosso like, deixem ficar um comentário, comentem aqui o que é que vocês acham. Devemos realmente orar, fazer boa cumba, já que uma cumba não podemos fazer, ou devemos realmente orar pelos nossos inimigos e agir em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não é olho por olho, dente por dente, certamente. Um beijo no vosso coração, Deus os abençoe tremendamente, um abraço.